Frente 2, o módulo 44, continuando agora a esfera e suas partes. Uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 metros de raio utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é. Então, o que eu vou pensar aqui, ó? Essa esfera, ela tem o raio 6. Se o seu raio é 6, eu posso dizer que o seu diâmetro é o dobro do raio. O seu diâmetro passou a ser quanto? 12. O que ele fala? Sabendo que a capacidade da caixa é 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a. Então, o que ele diz? Que o volume dessa caixa é 13.824 centímetros cúbicos. Se eu sei o volume, eu consigo achar a aresta da caixa. Por quê? O volume é A ao cubo, 13.824, tá? A será raiz cúbica de 13.824. Se eu fatorar esse 13.824, eu vou encontrar 24 ao cubo. Então, essa caixa, ela tem 24 centímetros de aresta. Ou seja, ele tem comprimento, tá? Largura e altura igual a 24 centímetros, certo? Ó, comprimento, largura e altura, certo? Então, ele pergunta assim, ó, quantas caixas caberão, tá? Quantas bolas, né? Essas esferas de aço caberão nessa caixa. Então, é tranquilo de perceber, né? Ó, se cada esfera tem 12 centímetros de diâmetro, tá? Se eu dividir aqui em 2, ó, aqui eu tenho duas, né? Duas esferas. Então, totalizando 8 esferas que podem ser colocadas nessa caixa. Ok? Exercício número 2. Um problema também, tá? Do Enem. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada um na forma de um cilindro com uma semiesfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das extremidades. Então, já deixei pronto aqui para vocês, ó. É uma cápsula, né, com medicamento, tá? Então, ela consiste num cilindro e 2 semiesferas de mesmo raio, ok? O que ele diz? Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Então, ó, 10 milímetros de comprimento, tá? Adequando o raio de acordo com o volume desejado, certo? Então, o raio vai ser adequado de acordo com o volume desejado, mas a altura será sempre a mesma. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Então, olha lá, um medicamento é produzido com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π.
A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a quanto? Então, o que devemos fazer? Achar o volume da pílula cujo raio é 5, achar o volume da pílula cujo raio é 4 e ver a diferença de cada um, quanto vai diminuir no seu volume. Ok? Então, vamos iniciar, tá? O volume 1. O volume 1, nós vamos usar a altura da pílula 10 milímetros, tá? E o raio dessa pílula de 5 milímetros, certo? Então, no que consiste o volume dessa cápsula? Consiste no volume de uma esfera, olha lá, ó. Se eu pegar essa ponta e juntar, eu tenho aqui duas semiesferas, né? Então, o volume de uma esfera mais o volume de um cilindro, tá? Porque a cápsula, nesse espaço aqui, ele é um cilindro. Então, vamos juntar, né, ó. Lembrando que o volume de cada um, tá? O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. E o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h, tá? Lembrando que esse Rão da esfera e o R'inho do cilindro é o mesmo, porque o próprio exercício já diz, tá? E ele fala também aqui, ó, use 3 como valor aproximado para π. Então, eu substituo cada valor, tá? Então, vai ficar, ó, 4/3 de 3, o raio dessa que se inicia, 5 ao cubo, mais 3 vezes 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, ó, cancelei aqui, né? Porque 3, então vai ficar o que, ó? 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 4, 500. Mais 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é 25, vezes 10, 250. 250 vezes 3, 750. Então, o volume 1 vai ser o quê? 1.250 milímetros cúbicos, tá? Então, eu tenho aí a cápsula com 5 milímetros de raio. Agora, o volume 2, tá? É uma outra cápsula, a altura será a mesma, 10 milímetros. Porém, o raio passou a ser 4 milímetros. Vou fazer a mesma coisa. O comprimido é o mesmo, né? A cápsula é o mesmo. É o volume da esfera mais o volume do cilindro. Repetindo a fórmula apenas para memorizar. 4/3 de πr ao cubo mais πr ao quadrado h. Substituindo, o π vale 3, o raio vale 4, 3, 4 ao quadrado vezes 10, certo? Só fazer os cálculos agora. Então, olha lá, cancelei, tá? 4 vezes 4 ao cubo dá 4 à quarta, que dá 256, mais 4 ao quadrado, 16, vezes 10, 160. 160 vezes 3 vai dar 480. Então, o volume 2, 480 mais 256 vai dar 8 e 5, 13, vai 736 milímetros cúbicos, tá? Então, ocorre uma redução, né? De quanto é essa redução? Então, o que eu vou fazer aqui como item 3, tá? Qual vai ser o volume final? Vai ser o volume 1 menos o volume 2. Então, ele vai ter uma redução de quanto? De
514 milímetros cúbicos, tá? Então, para mim, a alternativa E. Vamos dizer que é um exercício tranquilo de fazer, né? Sem muitos cálculos aí e bem tranquilo de fazer para trabalhar com a teoria. Digo que é mais difícil desenhar a pílula do que resolver o exercício, né? Vamos ver o que pede o exercício 3, exercício da Unicamp. Ele diz o seguinte, ó. Em uma bandeja retangular, uma pessoa dispôs brigadeiros formando N colunas, cada qual com M brigadeiros, como mostra a figura. Então, eu tenho N colunas, cada coluna com M brigadeiros, certo? Os brigadeiros foram divididos em 2 grupos. Os que estavam mais próximos das bordas da bandeja foram postos em forminhas azuis, enquanto os brigadeiros do interior da bandeja foram postos em forminhas vermelhas. Então, aqui está a legenda. O claro é azul e o vermelho, o preto escuro, é a forminha vermelha. Se a pessoa compra a massa do brigadeiro já pronta em latas de 1 litro, e se cada brigadeiro, antes de receber o chocolate granulado que o cobre, tem o formato de uma esfera de 2 centímetros de diâmetro, quantas latas ela tem que comprar para produzir 400 brigadeiros? Dica: lembre-se que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, tá? Então, é um exercício interpretativo e tranquilo de fazer, né? Então, vamos lá, ó. Cada brigadeiro, tá? Cada brigadeiro tem o diâmetro de 2 centímetros, tá? Implica que o seu raio é 1 centímetro, isso que nos interessa, tá? Se ele precisa saber o valor o volume de um brigadeiro, tá? Multiplicar por 400 e depois saber quantas latas de massa ele precisa comprar para fazer os 400 brigadeiros, tá? Então, achando o volume do brigadeiro. Como que eu acho o volume do brigadeiro? 4/3 de πr ao cubo, certo? Então, tá. Volume vai ser, como ele não deu o valor do π, eu vou usar, não deu o valor aproximado, vou usar o valor real do π, 314 vezes 1 ao cubo, tá? Se eu multiplicar 4/3 vezes 314 vezes 1, eu vou obter 4,19 centímetros cúbicos, tá? Então, ó, 4,19 centímetros cúbicos. É o volume de um brigadeiro, certo? Então, ó, isso corresponde a um brigadeiro. Mas ele vai fazer quantos brigadeiros? Ele vai fazer 400 brigadeiros. Então, o que temos aqui? 400 vezes 4,19, que é 19, tá? 4,19 centímetros cúbicos. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar aproximadamente 1.676 centímetros cúbicos de massa para o brigadeiro. Então, o que ele fala? Cada lata tem 1 litro, tá? E eu sei que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Ele pergunta quantas latas ele vai precisar comprar para produzir
esses 400 brigadeiros. Então, olha, se eu tenho 1.600, se eu vou usar 1.676 centímetros cúbicos de massa e cada lata tem 1.000 centímetros cúbicos, eu preciso comprar 2 latas de brigadeiro para produzir os 400 brigadeiros. Ok? E o exercício 4, ele é interpretativo também, tinha que fazer um desenho, para não fazer manualmente, deixei ele pronto aí. Mas vamos lá. FUVEST. Olha o que ele diz. A esfera de centro O e raio maior que zero, então a esfera de centro O e raio maior que zero é tangente ao plano alfa. Então, essa esfera tangencia esse plano, é como se ela estivesse em cima da esfera. O plano B é paralelo a alfa e contém O. Então, esse plano B, ele passa por O, ou seja, ele dividiu a esfera ao meio, que passa pelo centro da esfera. Nessas condições, o volume da pirâmide, que tem como base um hexágono regular inscrito na intersecção de alfa com beta, e como vértice um ponto em alfa, é igual a. Então, ele quer saber, tá? O volume dessa pirâmide. Muito bem. Eu tenho uma pirâmide cuja base dela é hexagonal. Olha lá, tá? Como é que eu calculo o volume de uma pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a altura, certo? A área da base dessa pirâmide é um hexágono, tá? E como é que eu acho a área de um hexágono? Não temos, tá? Porque já sabemos pela geometria anterior, tá? Que um hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros, certo? Então, eu sei que é 6 vezes a área do triângulo equilátero, tá? Então, a nossa área da base será 6 vezes. Qual é a área de um triângulo equilátero? Eu sei que é L² raiz de 3 sobre 4, certo? Mas, qual é o lado, tá? Da base dessa pirâmide hexagonal? O lado é o próprio raio da minha esfera. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula aqui, ó? 6r² raiz de 3 sobre 4. Se eu simplificar, tá? A área da base, 6 por 2 dá 3, r² raiz de 3, 4 por 2 dá 2. Então, a área da base, 3r² raiz de 3 sobre 2. Tenho a base, acho o volume dessa pirâmide. 1/3 de quem? 3r² raiz de 3 sobre 2, vezes a altura da pirâmide. Mas quem é a altura da pirâmide? A altura da pirâmide, ó, ela não fica na metade da esfera? É o próprio raio, certo? Agora é só trabalhar. Percebem que as alternativas estão todas em função do raio. Então, ó, cancelei, tá? O volume será o quê? Raiz de 3, r² vezes r², sobre 2. A minha alternativa E.